Bem, o tema que eu quero refletir hoje, aqui nesta noite com vocês, é a, a sociedade em colapso. E para a gente falar sobre a sociedade em colapso, eu quero pautar algumas argumentações que estão no livro do profeta Oséias, capítulo 4, e nós vamos ver algumas partes deste capítulo, tá? Não todo, mas algumas partes dele. E quando falamos desse tema, sociedade em colapso, na verdade se refere, né, assim, só para termos um panorama antes de entrarmos no texto propriamente dito, se refere a um processo, na verdade, de declínio e de desintegração de uma sociedade, quer seja por fatores internos, quer seja por fatores externos. Então, que isso pode envolver essa questão, né, de colocar uma sociedade em colapso, quando acontece a questão do colapso das estruturas sociais, econômicas, políticas, morais e até espirituais. Quando há na verdade, uma perda de uma estabilidade do funcionamento que era eficaz ou um dia foi eficaz e não é mais. Então, o termo colapso de uma sociedade, frequentemente ele é usado em discussões sobre história, sociologia, e que falam do estudo do colapso de civilizações. Né? Até quando eu estava pesquisando sobre este tema, eu não sabia que existia um estudo sobre a colapsologia. Existe um estudo que fala a respeito disso, né? Que é um campo onde se busca compreender os processos de colapso de sociedades e de civilizações. Né? E isso, na verdade, envolve o quê? Envolve a análise de múltiplos fatores, né? Onde este estudo, na verdade, ele busca identificar, de alguma maneira, os padrões e os mecanismos que levam ao colapso. A busca de possíveis estratégias para, de alguma maneira, mitigar ou evitar o colapso. O que percebemos é que a sociedade mundial, de tempos passados e de tempos atuais, está à beira de um colapso iminente. Nós percebemos que o mundo ele pode ser comparado a um barril de pólvora. A aparente paz não significa necessariamente a presença da paz, mas assim é porque as nações têm medo uma das outras. Há quem diga que o arsenal bélico, né, Mikhail Gorbachev, no livro Perestroika, ele afirma isso, que o arsenal bélico que existe hoje pode destruir o planeta 27 vezes. Então, a sociedade mundial fala hoje em defender a paz. Mas o que mais se vê é investimento em guerra.
o mundo avançou, é verdade. O mundo avançou na tecnologia, na ciência, no conhecimento, em áreas como a medicina, as artes, nas múltiplas áreas do conhecimento e das ciências. Mas o que a gente percebe é que parece que o homem não cresceu, o homem se apequenou. Somos como que gigantes da ciência, mas muito pequenos na vida moral. A imoralidade é aplaudida no dia mais claro. A decadência dos valores é um fato notório. E o que nós vemos? A família é a instituição máter da sociedade, o alicerce das civilizações, e tem sido atacada com um rigor desmensurado. A grande mídia, a imprensa, as mídias sociais despejam todos os dias sujidades nas mentes, dentro dos nossos lares, nas mentes das pessoas, todos os dias. Estamos retornando, assim ao que parece, à degradação do antigo Império Romano. O mundo está à beira da destruição, em todos os níveis e em todos os sentidos. As guerras estão aí, e talvez a Segunda Grande Guerra Mundial, nós nunca estivemos num ambiente, desde a Segunda Grande Guerra Mundial, nós nunca tivemos num ambiente tão estressado e inseguro o que estamos vivendo hoje. Então, à luz do texto do profeta Oséias, no capítulo 4, perceber que as sementes desta autodestruição sempre existiram. Sempre. E este profeta viveu 700 anos antes de Cristo. Já fazia ele um diagnóstico muito enfático da sua própria nação, que reverbera e retrata com clareza o que está acontecendo hoje. Então, acompanhe comigo o raciocínio deste profeta aqui. Ele está profetizando em Israel, está no governo de um homem chamado Jeroboão II, e ele governa 41 anos em Israel. Era um tempo de prosperidade, era um tempo de conquistas, era um tempo de expansão de territórios. A riqueza interna era grande. Mas, ao mesmo tempo que a sociedade estava, assim, corrompida, a sociedade, ao mesmo tempo que enriquecia, se corrompia ao extremo e se afundava na depravação. E os crimes eram ovacionados à luz do dia. E isto com a conivência da corte, ou das cortes, com o incentivo dos poderosos, para oprimir os fracos e favorecer os mais abastados, para proteger os criminosos. E Oséias, então, vai dirigir ao seu povo nas seguintes palavras. O que ele vai dizer? Oséias, capítulo 4, o versículo 1. Filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra. Então, a primeira coisa que ele diz aqui
é que na terra não há verdade. Isso me parece aqui que alguns acham que é preciso mentir. E a mentira dita várias vezes se torna verdade. As pessoas querem combater mentiras falando outras mentiras. E essas mentiras vão se tornando a realidade da sociedade. Não há verdade, ou seja, acabou a honestidade. Acabou o princípio da honra. Acabou a confiança. Não se confia nem em documentos assinados, registrados em cartório. E ele diz, versículo 2, não tem amor. Não tem amor. Não há verdade nem amor. O que prevalece é o egoísmo. Nós temos visto isto no mundo no mundo e neste momento no Brasil. Quando deste grande escândalo, por exemplo, do INSS, pessoas montando esquemas perversos para roubar o dinheiro suado dos aposentados. Estes deixando de ter o seu dinheiro para comprar o seu remédio e o arroz com feijão no supermercado. E esses valores são tirados criminosamente para abastecer as contas bancárias e fartas dos seus roubadores. Para comprar casas de luxo, carros de luxo e para viverem cada vez mais no luxo. E com a omissão daqueles que deveriam tomar todas as precauções necessárias para que a opressão não existisse. Por que isto? Falta de amor. Não existe amor. Não se ama mais o próximo como a si mesmo. Porque o próximo é visto, sabe como? Como alguém que a ser explorado. Porque vive para abastecer os interesses dos poderosos. Mas o texto ainda vai dizer, não há conhecimento de Deus. Não tem. Estão longe de Deus. Estão muito distantes de Deus. É uma sociedade secularizada, cujo Deus é o dinheiro. Onde o centro é o eu, o egoísmo. O eu está no trono. As pessoas baniram Deus em nome do Estado laico, que chamam, que querem imprimir um Estado ateu. Zombam e escarnecem da fé. E esta sociedade, então, vai se desidratando, entrando em colapso. Colapso moral, colapso social e colapso espiritual. Mas veja o versículo 2. Mas apenas juramento, mentira e assassinato, roubo e adultério, há violência e homicídios sobre homicídios. Juramento falso. Ou seja, não tem credibilidade. Não tem credibilidade a fala. Não tem valor os votos firmados. Não tem credibilidade o que se escreve. As promessas feitas, os compromissos assumidos.
de alguma maneira, para aferir vantagens. As pessoas difamam a imagem do outro. Cometem verdadeiros assassinatos da reputação. Inocentam o culpado e culpam o inocente. Subornam testemunhas e corrompem tribunais. Porque o que só prevalece é o perjúrio, o juramento falso, diz o profeta Oséias. E aí ele fala o próximo ponto, mentira. Depois o profeta fala sobre o mentir e o assassinar. O que prevalece é o mentir, é a mentira institucionalizada. A mentira que vai sendo enfeitada como verdade. E a Bíblia diz que a mentira procede de quem? Do maligno, porque ele é o quem? É o pai da mentira, o diabo. E a Bíblia vai falar sobre isso. E ele fala sobre assassinato. E o profeta vai dizer que o que sobra é apenas matar e assassinar. Vivemos, sabe, meus irmãos e amigos, numa sociedade onde se assalta, sequestram e matam uma pessoa por causa de um celular usado, por causa de um par de tênis. Apenas banalidades. E assim a sociedade se mostra numa decadência e, fazendo jus ao tema, uma sociedade em colapso. A vida perdeu o valor e a dignidade. Os criminosos não ficam na prisão. A falta de justiça incentiva o crime. Os poderosos, mesmo apanhados em flagrante do seu erro, não ficam presos. Porque a justiça tem 2 pesos e 2 medidas. E o texto diz que o que prevalece é o adulterar. Ou seja, a honra está sendo arrastada pelas ruas. As pessoas não estão tendo mais compromisso com a ética conjugal, com os valores, com os princípios do casamento, da família. Não há mais compromisso de fidelidade. A sociedade hoje aplaude a vida promíscua. Se incentiva a vida promíscua. A sexualidade está se arrastando na sujeira, porque o que existe é só adulterar, diz o profeta. E é a sociedade que não quer princípios, nem balizas para nortear a sua conduta. É a sociedade que está vivendo na desobediência e na transgressão. É uma sociedade que caminha aceleradamente para a destruição. Então o profeta vai dizer aqui quais são as consequências destas ações autodestrutivas. E o versículo 3 diz o seguinte: por isso a terra está de luto, e todos os seus moradores desfalecem. Já parou para pensar sobre isso? As pessoas estão desfalecidas. Não acreditam mais na política, não acreditam mais nos políticos, não acreditam mais nos partidos, não acreditam mais nos juízes.
não acreditam mais nas cortes, não acreditam mais no aparato legal para defender a justiça e para punir e coibir o mal. Uma sociedade em colapso. As pessoas estão andando de luto, sem esperança. E o texto diz que o resultado disso são moradores desfalecidos, sem esperança, com essa triste realidade. E diz mais, versículo 3: juntamente com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar estão morrendo. Ou seja, quando a sociedade entra numa corrida desenfreada, rumo à autodestruição, os efeitos ecológicos aparecem. Porque, por causa da ganância humana, não percebemos que no nosso meio ambiente está sendo dilapidado e completamente destruído, afetando os animais, como as aves do céu e os peixes no seu habitat. Mas no verso 6 ele diz: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Parece contraditório isso aqui, né? Porque estamos vivendo hoje, hoje nós estamos vivendo o século do saber. Hoje a humanidade sabe tudo. O século da ciência, o século da tecnologia. Nós estamos vivendo no mundo da cibernética, da inteligência artificial no seu mais alto nível. Estamos vivendo a era da comunicação. Estamos vivendo a época do conhecimento de todas as áreas que se possa imaginar. Mas parece que estamos vivendo uma ignorância básica e crônica das verdades espirituais. Não há conhecimento de Deus. As pessoas estão cegas espiritualmente, buscando de alguma forma, em muitos lugares, fontes para saciar o vazio de suas almas. Tem tudo, mas parece que falta algo para preencher. E eles não encontram este algo. Porque falta conhecimento. E falta este conhecimento da verdade de Deus. E a falta do conhecimento da verdade, da própria presença de Deus, faz com que as pessoas naufraguem nas suas vidas, no seu vazio. E muitos então se perturbam, mesmo tendo tudo nesta vida. Versículo 11. A prostituição, o vinho envelhecido e o vinho novo tiram o entendimento. E aqui, o que é isso? O que tira do homem a lucidez, a compreensão? As pessoas estão entregues às suas paixões, aos seus prazeres, aos seus desejos, tanto da embriaguez, como da promiscuidade sexual, sem freios, sem limites, sem parâmetros, sem compromisso e sem aliança. E as pessoas vão se autodestruindo. E isso afeta e destrói o quê? O casamento. Destrói a família. Destrói o ambiente de trabalho. Destrói os centros universitários, as escolas. E, de repente, onde você acha que seus filhos estariam estudando e sendo protegidos, nesses ambientes podem estar lá elementos nocivos que, de alguma maneira, podem desencaminhar esta vida
e trazer tormentos e causar dano na rota de uma vida, de um jovem até, porque falta o conhecimento de Deus. O versículo 12 diz assim: o meu povo consulta os seus ídolos de madeira, e um pedaço de pau lhes dá a resposta. Porque um espírito de prostituição os enganou, e eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Agora você veja uma coisa aqui, nessa parte, que as pessoas aqui estão desprezando o conhecimento de Deus. As pessoas aqui estão se prostrando diante de ídolos que elas mesmas fabricam, como um pedaço de madeira, uma porção de gesso, e ela se prostra diante daquilo que ela fez, que ela fabricou, e diz: você é o meu Deus. Então Deus permite que essas pessoas tenham experiências místicas com a sua idolatria. É isso que vocês querem? Então vivam isso. Deus diz, e é assim, elas são enganadas, ludibriadas, e são apanhadas numa rede do seu próprio engano religioso, porque desprezou o conhecimento de Deus. Elas estão sendo completamente destruídas. E, finalmente, o versículo 18 diz assim: tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. Então, assim, o príncipe de uma nação é o líder daquela nação, seja ele do poder executivo, seja do poder judiciário, ou seja do poder legislativo. Seja um líder da sua empresa, seja um líder dos seus negócios, seja um líder da sua casa e da sua família. O texto diz: pessoas bebem, acabam de beber, e quando o álcool subiu a cabeça, elas diminuem as suas resistências à moralidade e caem na prostituição. E os seus líderes amam enfaticamente, apaixonadamente, a desonra. Ao invés desses líderes serem líderes exemplares, modelo para a nação, exemplo de honra, de dignidade, de valor, de verdade, de santidade, de pureza, dignos de serem imitados, eles se tornam líderes que não devem ser imitados, pois são líderes da maldade, da corrupção, da violência, da mentira e da prostituição. E podemos chamar isso de uma nação, uma sociedade acelerada e acelerando rumo à destruição, rumo ao colapso. Qual a saída? Será que tem remédio para isso? Qual é o remédio? Será que existe? Existe. Existe um remédio. Um único remédio: a volta do homem para Deus. Só Deus pode mudar o coração, a mente, o caráter, o valor de uma vida. Só Deus pode conceder ao homem que está rendido ao pecado libertação, perdão, redenção e salvação.
Só Jesus pode limpar o nosso coração com o sangue dele e nos dar uma vida nova, com novas perspectivas, com novos caminhos. Um caminho de honestidade, de vida, de paz, de contribuição valorosa para a sociedade. A esperança do Brasil não está em Brasília. A esperança do Brasil está em Jesus Cristo, nosso Senhor. A esperança da nação não está nos homens. A esperança da nação está no nosso Deus. Só Ele pode dar jeito no coração humano. Eu diria que em Deus está a esperança das instituições humanas. Somente através do conhecimento de Deus e no plano registrado dele nas Sagradas Escrituras, para nos orientar, pode nos levar de volta ao caminho. Baseados, então, na sua graça, expressa na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, porque Ele é o Salvador, Ele é o Senhor e Ele é o Redentor. E só Ele pode dar a você plena satisfação, vida abundante e a própria vida eterna. Então, diante dessa circunstância, que este tema, sociedade em colapso, que você possa entregar seu coração, dedicar-se a cada momento ao conhecimento de Deus, e que Deus dê forças para você nunca desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Você tem um papel muito intenso e forte na sociedade que você vive. Você pode ser um grande exemplo para aqueles que você convive, primeiro para os de dentro da sua própria casa. Porque o primeiro exemplo que você precisa ser é dentro do seu próprio lar. E a partir daí você começa a emanar luz para as proximidades. E pessoas serão abençoadas, porque você é uma pessoa que está em franco desejo de conhecimento de Deus. E você pode contribuir para que a sociedade volte ao seu eixo, o conhecimento do Eterno, que modificou a sua vida. E aqueles que foram recebidos nessa noite, que vocês encontrem forças, sempre, numa caminhada perseverante. Porque os desafios virão, as pressões virão. Eu não quero mais saber de Deus agora. Não, você possa dizer, Deus sempre, a palavra de Deus sempre. Jesus, o centro da minha vida, sempre. E então, vocês encontrarão um bom termo para, quando olharem de novo para aquilo que, ou lembrarem de novo daquilo que vocês ouviram na noite de hoje, vocês possam dizer, sim, há um remédio. E eu tomei conhecimento desse remédio, que é o conhecimento de Deus com a sua profundidade na palavra que Ele nos deixa, que Ele nos entrega todos os dias. Que Deus abençoe sua vida e a sua trajetória aqui e por toda a eternidade. Amém?